Mas o Trump não está lutando a guerra só na dimensão política. Ele está lutando onde o professor Olavo sempre disse que nós deveríamos nos concentrar, que é a guerra cultural. E esse é o tipo de notícia que não se publica no Brasil, porque não dá ibope, nem audiência para programa nenhum, mas eu tenho até aprendido cada vez mais que a nossa audiência é uma audiência mais qualificada do que a audiência dos outros. É uma audiência que gosta de assuntos mais profundos, né? Então, eu sei que vocês que estão nos assistindo vão perceber a importância disso. Vejam só, em agosto de 2025, uma empresa chamada Skydance Media comprou a Paramount Global por 8 bilhões de dólares. Caso você não seja meu aluno do Fim da América, né, não esteja familiarizado com essa questão, a Skydance é uma empresa de propriedade do Larry Ellison. Larry Ellison é o fundador da Oracle, o sexto homem mais rico do mundo e um histórico apoiador e financiador do Trump desde a sua primeira campanha. Esse mesmo Larry Ellison, há alguns dias, através da Paramount Skydance, venceu a Netflix em uma disputa comercial que se arrastava por meses e assinou a compra da Warner Brothers Discovery por 111 bilhões de dólares. Como resultado, agora a família Ellison, sobretudo na figura do Larry e do seu filho herdeiro, o David, é dona tanto da Paramount Global quanto da Warner Brothers. E se isso não parece muita coisa para você, entenda o que isso quer dizer. Que um apoiador do Trump agora é dono da CBS, uma das maiores emissoras dos Estados Unidos, que inspirou a Rede Globo. A Globo é uma cópia da CBS, eu falei aqui, já falei várias vezes, do Walter Cronkite, da CBS Evening News, como a inspiradora do Jornal Nacional. A CBS, uma das emissoras mais tradicionais dos Estados Unidos, agora está na mão de um bilionário de direita. Lembra quando a MTV, que modificou e inspirou toda uma geração, a minha geração, geralmente da pior forma possível, exceto pelos maravilhosos programas do Hermes e Renato, a MTV agora é deles. Lembra da Nickelodeon, que ficava fazendo filme de videozinho, desenho animado de lacração para as crianças? É dele. Sabem da HBO? HBO Max, a CNN, a TNT, a DC Comics e das franquias bilionárias como, por exemplo, Harry Potter? Deixa eu colocar em números para a importância disso ficar ainda mais clara. Quando eu falo que um apoiador do Trump hoje é dono de tudo isso, o que eu quero dizer? Eu estava falando da CBS. A CBS é a maior rede de televisão aberta dos Estados Unidos. Há 17 anos a CBS é líder no horário nobre. A audiência média do horário nobre da CBS é de 6,8 milhões de espectadores. Sendo que o show mais famoso deles, o Tracker, tem de 13 a 14 milhões de espectadores por episódio. São mais de 125 milhões de lares americanos que são alcançados, inclusive em grupos demográficos que o Partido Republicano não consegue nem chegar, não consegue nem falar, como inclusive os negros americanos. Quando eu digo que agora um bilionário de direita é dono da MTV, eu quero dizer que eles são donos por exemplo, do MTV Music Awards, que em 2025 teve mais de 5,5 milhões de espectadores, em geral jovens, que geralmente são cooptados pela esquerda na guerra cultural. Quando eu digo que ele agora é dono da HBO e da HBO Max, que se chamava HBO, aí depois virou HBO Max, aí depois virou Max, aí agora voltou a ser HBO Max. Eu estou falando, por exemplo, de um serviço de streaming com 131 milhões de assinantes globais. Algo como um quarto, o quarto serviço do mundo. Só está atrás da Netflix, do Prime Video e da Disney Plus. O conteúdo dessas plataformas está falando de séries tipo Game of Thrones, franquias tipo O Senhor dos Anéis, as produções vencedoras de vários prêmios, White Lotus, Succession, que mais?
Assistam John Adams, que é uma série espetacular da HBO sobre a história do John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, um dos meus ícones aqui da história americana. Todas aquelas The Wire, aquelas produções espetaculares da HBO, agora na mão de um bilionário de direita. Sabe o que é mais gostoso? Isso é muito gostoso, cara. Que agora os Ellison são donos da CNN. Eu sei que a CNN está moribunda, mas ela só está moribunda porque o wokeismo matou a CNN. O site da CNN ainda é a plataforma de notícia digital mais acessada dos Estados Unidos, e é assim há 10 anos. Entendam o impacto disso. A gente vai ter uma CNN de direita? Será, cara? Eu me lembro quando a gente perguntava será que teremos a Fox News do Brasil? Agora, daqui a pouco a pergunta vai ser: quando teremos a CNN do Brasil? Ou melhor, nós temos uma CNN do Brasil. Será que a CNN Brasil vai virar uma emissora de direita? Cara, isso é muito maravilhoso. E ninguém fala disso. Mas pense, por exemplo, na franquia do Harry Potter. Minhas duas filhas gostam, mas a minha mais velha ama Harry Potter, com razão, é um negócio absolutamente espetacular. E é uma franquia que já lucrou 30 bilhões de dólares entre os filmes, os livros e tal. É um dos maiores fenômenos culturais da história. Tem uma série, inclusive, prestes a ser lançada, em que muitos estavam reclamando da lacração que a direção antiga estava colocando nas séries. Eu confesso que eu não vi, mas os meus queridos amigos da linhagem geek podem falar melhor do que eu. Se vocês não perceberam, aqui nesse cenário não dá para ver, no cenário que a gente tem aqui do outro lado, que é o cenário das entrevistas, fica mais claro. Faz tempo que a gente não faz entrevista, mas a gente vai voltar com as entrevistas presenciais em breve, com o Paulo Figueiredo Sextou, que é um programa novo que vai ser aqui com todo mundo no estúdio. Mas se vocês olharem o meus cenários são repletos de Super-Homem, Superman, né, Batman, e tem tantos personagens aqui da DC Comics que eu tenho várias estátuas, eu sou realmente um nerdzão. A maior influência que eu tive na minha juventude foram os quadrinhos, principalmente. Eu lia bastante Marvel também, mas principalmente DC Comics. Então, DC Comics, que é dona de Superman, Batman, Liga da Justiça, Flash, por aí vai. Agora, na mão de um bilionário de direita. E não é só isso, porque quando adquiriu a Warner, os Ellison não permitiram que toda essa propriedade só estivesse na mão da direita. Eles permitiram que eles não tivessem na mão de uma das empresas mais woke, mais lacradoras do setor do entretenimento, que é a Netflix. Entendam o desastre que foi evitado, que é a Netflix tendo a oportunidade de dominar os serviços de streaming, com a Paramount Plus também. Aliás, a Paramount Plus também é deles, também é do Ellison, da família Ellison. Então, todas as propriedades intelectuais dessa companhia iam estar na mão da Netflix, com toda a sua pauta ideológica. Se você tem filhos e netos, você sabe o quão infectada é a Netflix nesse sentido. Eu vou dar um exemplo. Vejam só, por exemplo, essa cena da série infantil Poder de Princesa. Essa é a série. Então, isso é para criança. Tira essa porra do ar aí, por favor, Bruno. Então, pela primeira vez em muito tempo, a esquerda perdeu influência direta em um campo que eles tinham quase que poder absoluto. E agora, programa que vai ter audiência média diária de milhões de espectadores, franquias de cinema que movimentam bilhões de dólares, grandes estúdios de Hollywood passam a orbitar em torno de um empresário alinhado ao campo pró-Trump, pró-MAGA e, acima de tudo, anti-woke. E não é especulativo, muito pelo contrário, as mudanças práticas já são vistas na CBS. Eu já falei, por exemplo, que contratou a Bari Weiss, a histórica editora anti-woke do Wall Street Journal, do New York Times, e o David Ellison prometeu reinventar o negócio das empresas adquiridas, focando em blockbuster comerciais e com foco em bilheteria, e não com agenda ideológica.
para as empresas do grupo do grupo dos Ellison, é o fim dessa história que a Disney ama de produzir filmes ruins para passar uma mensagem woke ideológica, o entretenimento de impacto social, que culminou num prejuízo de mais de 170 milhões de dólares, só, por exemplo, no filme da Branca de Neve. Talvez um bom exemplo disso que a gente está falando. A prioridade vai passar a ser, nós esperamos, e é o que ele promete, o consumidor e não a lacração. Isso vem em ótima hora, porque o público pede por isso. Já passou da hora de nós, os pais, as mães, podemos sentar no sofá e assistir algo com os filhos sem precisar se preocupar no desenho da princesinha fofinha, se vai ter nego falando de homem dando o fiofó e mulher casando com mulher. Eu hoje, com as minhas filhas, é um negócio, eu não sei se contei para vocês, eu fui assistir da Netflix, né? Acho que era do YouTube Premium, não me lembro, tanto faz, o Google é tão louco quanto a Netflix, mas acho que era da Netflix, vocês me corrijam aqui no chat. Eu fui assistir Cobra Kai com as minas filhas, elas adoram luta, eu acho que a gente adora Karate Kid, e eu assisto muito filme antigo com elas, porque os filmes de hoje em dia são umas bostas. A gente assistiu os Karate Kid originais, e veio a série da Cobra Kai, e eu já tinha assistido a série, mas eu não me lembrava que na segunda temporada, do nada, vem uma adolescente numa festa e vai e começa a beijar outra mulher. E as minhas filhas têm 9 e 10 anos. E eu não tenho nenhum problema que elas assistam cena de violência, porque é ótimo que as pessoas assistam coisas com bastante violência, porque a gente precisa de pessoas um pouco mais fortes. Mas eu não queria que as minhas filhas de 9 e 10 anos vissem duas mulheres se beijando numa festa. Por que elas estavam se beijando numa festa? Nenhuma necessidade, exceto pedágio ideológico obrigatório no entretenimento de impacto social. Então é tudo assim. A gente tem que recorrer a ver filmes antigos. Né? Estou só recorrendo a filmes antigos. Não sei, vocês falem aqui no chat, não dá para assistir nada novo. Um filme sai no cinema, eu fico assim, porra, dá para assistir? Não dá para assistir? Puta, Branca de Neve era lacração. Puta, não sei o que é lacração, não sei o que é lacração. Eu falo, caramba,